Estamos aqui ao vivo. Vamos falar nesse vídeo sobre vermífugo que nós usamos para corrigir a questão de parasitas nas tilápias. Houve vários tipos de problemas, francisella, em casos aqui também. Fungos, depende da propriedade, um monte de desafios. Então aqui nós acabamos abrindo 2 peixes. Pedi para a cameraman mostrar os 2 peixes aqui. Enquanto isso vai dizendo em que cidade que você é. E boa tarde, vou tomando mateando aqui. Estava olhando aqui no meu celular as perguntas que tinham sido feitas. Então nós abrimos 2 peixes aqui para justamente verificar como é que está a francisella. Aí você vai falar assim, como assim, Lucas, como é que está a francisella? Sim, houve um ataque de francisella aqui na propriedade, mas ela não chegou a ser um estado crítico, né? Então, sábado que passou, dia 20, né, nós tivemos primeiro Tilápias Spare Day, né, o dia esperto sobre a tilápia, falando sobre tilápia e tudo mais que está ligado à tilápia, né? Às vezes não é só manejo de tilápias, negócios, visões diferentes de futuro, né? E ali nós fizemos esse teste na lâmina e a gente acabou encontrando, por exemplo, sinais de francisella no baço. Então como é que a gente fez isso? Já vou mostrar daqui a pouquinho para você que está acompanhando aqui no vídeo. Aqui que me chamou a atenção, né, o cara escreveu assim, 5 dias depois da aplicação de vermífugo e continua aparecendo alguns bem degradados, é normal, né? Então 5 dias depois da aplicação de vermífugo e continua aparecendo peixe morto. Então talvez não era só a questão de vermífugos. O que a gente percebeu nesse frio? A gente percebeu, por exemplo, que acaba tendo tantos desafios em propriedades que às vezes o cara fala assim, eu fiz protocolo de cal e sal e ainda fungou. Aí outro cara fez sopa na água, fez bactéria biturbo e vacajou um pouquinho no cal e sal. O outro não fez nada. E tem essa discussão e a gente percebe o seguinte, o que influencia? Influencia o estresse da tilápia. Então, se você entender o que é estresse da tilápia, alguma coisa aconteceu, né? Por exemplo, teve gente que falou assim, nesse inverno que passou, não liguei o aerador durante a noite nem durante o dia. Já pode ter ocasionado um estresse por amônia alta ou nitrito alto, né? Então precisaria ter ligado um pouco o aerador. O que mais? Dureza em carbonato. O kit de dureza em carbonato ainda percebo que as pessoas não estão ligadas a essa análise. Por que eu bato tanto em dureza em carbonato? Tá? Porque realmente a gente pega um cálcio que é disponível para peixe, ou seja, para tilápia, para as bactérias, para todo o ambiente. Então a dureza em carbonato aqui sobe automaticamente, né? Outras coisas, pegar a região do Brasil, pegar mais Santa Catarina e Rio Grande do Sul, houve mais mortalidades, mais forte, né? Por quê? Muitos dias nublados, então você tem que avaliar, às vezes na tua cidade ficou 3, 4 dias nublado, 7 dias nublado. Tem lugares aí do Brasil que ficou praticamente 30 dias nublados, aparecia um sol de 1, 2 horas. Então a tilápia, ela sofre muito com isso. Às vezes não está ligada a temperatura de água. Chegou a bater 10,4 graus, né, abaixo de 11 graus, 3 dias consecutivos aqui. Qual foi o tamanho da mortalidade? Eu acho que não deu 50 peixes. Aí você vai falar assim, nossa Lucas, então não tinha peixe, né? Tinha pouco peixe, tinha 100 peixes alojados e morreu a metade. Não. E a gente fica meio preocupado. Em que questão? Por não ter morrido o peixe logo, a gente ficou pensando, o que aconteceu? Né? O que está acontecendo? O que nós fizemos diferente? O que nós acertamos para poder replicar ali para outra propriedade? Então a nossa maior preocupação é entender realmente qual foi o espaço crucial para não ter mortalidade de peixe, ou se tiver pouca coisa. Então essa é a nossa maior preocupação em divulgar dados, né? Porque se não adianta você pegar um lado, vou falar assim mais comercialmente, é porque usou bactéria biturbo. E aí você vai usar a bactéria biturbo e vai morrer peixe lá. Se você esquecer do cal e sal, esquecer do princípio de tratar pelo amanhecer, tratar uma vez por dia, a ração não usar a mais barata, então usar uma ração com um pouco mais de qualidade no inverno, evitar trocas de marca na ração no inverno. Vejo muita propriedade, quando agora chega maio, por ali, começa as promoções de ração, então a fábrica fica mais ociosa, então o que acontece? Surge as promoções de ração e você fica tentado, troca a ração, começa a tratar e às vezes começa a dar um estresse bem grande aí na sua propriedade. Só esqueci de ver como é que tá o som. Deixa eu escutar aí como é que tá o som. Estresse bem grande aí. Tá show de bola o som. A cor da bolsa? E se tiver pergunta, alguma coisa, vai dizendo aí, senão
bora tocar o barco para frente aí, vamos começar a responder alguma dúvida que você possa ter. Não tem pergunta ainda, então, cameraman. Aí, todo mundo quer saber qual vermífugo a gente usou, né? Então, para saber qual vermífugo a gente usou, você vai ter que adquirir uma consultoria conosco, ou você vai ter que comprar um curso online. Por quê, Lucas? Porque a gente testa muitas coisas. Então, a gente tem coisas que não pode pegar assim, totalmente de graça. Não faz sentido, entende? Não faz sentido. Ah, mas Lucas, um que você poderia indicar? Sim, posso indicar ali o Masotem, que é liberado pelo Ministério da Agricultura. Qual as doses que eu sugiro, que a gente trabalha, também já trabalhou? É 100 gramas para cada 1.000 metros quadrados. 3 dias de aplicação, tá? Ele vai matar mais coisas? Vai. Ele é mais agressivo com a água? Vai. Qual que é o cuidado de se usar esse tipo de aplicação de vermífugo? É dureza em carbonato. Vocês têm que entender que a dureza em carbonato, esse kit aqui, né? Tá conseguindo focar? Ah, mas você tem que se mexer a câmera, amor. Senão não dá. Ó, esse kit aqui que a gente trabalha sempre, já há muitos anos, né? Muitos anos trabalhando com esse kit. Ah, Lucas, e a alcalinidade e dureza total? Então, o produtor chegou e fez a análise das três, juntou lado a lado, e as três dão diferente. Então, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Só que a questão é o seguinte, como é que eu me baseei? Como é que eu criei regras, né? Acaba sendo regra, porque se eu falo assim, a dureza em carbonato tem que estar 30, então eu criei uma regra que em 30 seria saudável para tilápia. Mas como é que ela surgiu, essa regra? Essa regra surgiu porque eu analisei muitos detalhes anos anteriores nos frios, que a gente começou a introduzir o cal virgem com o protocolo, aplicando 3 dias seguidos e tal, né? Lucas, você aplicou todos os 7 dias frio aqui? Cal? Não. A gente fez, se não me engano, 2 ou no máximo 3 aplicações de cal devido à dureza em carbonato. Agora, o sal a gente acabou aplicando todo santo dia 20 gramas por metro quadrado. Então isso ajudou muito, com certeza, ajudou. Outra coisa que não deu tanta mortalidade aqui, que a gente percebe, nós estávamos aqui com 10 peixes por metro, com 20 peixes por metro, e esse tanque 6, que talvez você me acompanha, ali embaixo, estava ali em torno de 70 peixes por metro, mais ou menos, né? É teórico que tem que tirar os juvenil para saber se vai dar os 70 ou vai dar 50, né? Então você tem uma superpopulação. O tanque que deu mais problemas, vou falar assim, que tinha que fazer aplicação de vermífugo, foi justamente o que tinha mais adensado. O que tinha 20 peixes por metro está tranquilo, o que tinha 10 está muito tranquilo, e o que não tem nenhum peixe ainda está melhor ainda, né? O tanque 1 não tem nenhum peixe lá, vamos fazer provavelmente transferência essa semana, de 24, quarta-feira, aproveitar esse calor e vamos fazer transferência. Por quê? Porque o clima está bom, a temperatura de água está boa, então a gente pode fazer esse tipo de manejo. E olhando a previsão, se você olhar a previsão, por exemplo, da nossa região agora, eu estava até olhando que ela está mudando volta e meia. Deixa eu olhar aqui. Vou dar um exemplo aqui para nossa região. Sexta-feira é para bater 29 graus, então máxima, né, do dia. Mas segunda-feira já vem para vir um friozinho ali de bater a 22, 13 graus. Então, teoricamente, eu tenho até sexta-feira ali para fazer a transferência. O ideal seria amanhã já fazer a transferência, né? O ideal, né? Mas provavelmente só consegue na sexta-feira fazer transferência, ou até no sábado. E daí no domingo ainda tem temperatura quente. E daí na segunda já leva pancada, tá? Então para vocês entenderem como é que funciona ali. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, eu até poderia transferir até na segunda-feira, mas segunda-feira é meio difícil. Mas deveria fazer uma transferência num estresse muito grande, mas com o objetivo de quê? De verificar a atuação, verificar se os protocolos realmente funcionam, porque você só vai descobrir se o negócio funciona no momento de estresse, tá? Aí você descobre como é que tá a situação dos teus protocolos, tá bom? Estou fazendo trato intercalado. Peixe está com 400 gramas. Alcalinidade a 12 gotas. Amônia, ok. Tudo ok. Estou pegando peixes brancos sem os olhos. Ou pegando peixes brancos sem os olhos. Peixes com olhos brancos, o que poderia ser? Pode ser a família do Streptococcus, se está sem o olho, saltado já, né?
O trato está intercalando, daí eu acredito que está tratando um dia sim, um dia não, né? Também tem essas técnicas, esses manejos que o pessoal faz, né? Alcalinidade. Se for esse kit de dureza em carbonato, vocês têm que cuidar o seguinte, é 5 ml. A maioria das pessoas, a gente percebeu, que põe água até aqui, ó, no 10, tá? E é até o 5 só. Então, porque se você põe o 10, divide por 2. Por exemplo, se ele falou assim, deu 12 gotas com 10 ml de solução do tanque, divide por 2, porque na verdade a tua dureza em carbonato vai estar 6, era assim, não 12. Então por isso que o pessoal acaba se confundindo ali, a gente percebeu ali no sábado, no dia do evento. Então o cara falou que estava muito alto e eu estranhei, né, pela forma que ele usou o cal, essas coisas. Como é que eu estranhei? Porque a gente aqui, não usando cal, chega até tanto, vai subindo automaticamente sem renovação. E a pessoa com renovação teve muito mais alto que nós, e a gente foi pedindo, daí pedia, até quando? Não, 10, então é metade. Aí de 80 caiu para 40, aí fez sentido, tá? Então sempre 5 ml. Eu vou pegar a água aqui do tanque, ver se eu caio no tanque. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostando desse novo ambiente, nós tivemos que fazer um extensão de cabo de rede para tudo funcionar aqui. Não acredito que está funcionando. Ó, por exemplo, como é que a gente faz? Ó, 5 ml, vou fazer aqui, tá bom? Aqui a imagem. Cada gota vale 10. 10, 20, 30, 40, eita, 50, eita, 60, 80, meu Deus, 90, ó, tá querendo virar, ó, 90, 100, uhul, tá em 100. É que tá desligado o aerador mais tempo, também influencia. Se não tiver agitação no tanque, às vezes pode influenciar também, tá? Então tá em 100, mas com o aerador ligado cai para 80, então diminui um pouco aí. Mas tá alto, a gente não tinha como jogar a cal, então a gente não usou, e a gente percebeu que funciona. Teve produtor que já chegou a fazer tipo teste, falou, não, vou subir a dureza antes, Lucas. Só que quando você sobe essa dureza, parece que não é tão eficiente, que acabou tendo também prejuízo, os produtores também prejuízo. Então aqui nem aqui estava mais alta a dureza, mas ainda assim fizemos duas aplicações de cal. Então tem tanta coisa, tantas séries que a gente pega e verifica. Aí numa outra propriedade que está rodando um teste, que foi no início, nós estamos no mês 7, março, por aí, ou começo de abril, começou a rodar um teste, o produtor aceitou, então, num tanque, né, que está muito adensado, juvenil, está aplicando a sopa na água, está aplicando bactéria biturbo na ração, está fazendo o manejo de um trato por dia só, nada muito forçado, nada exagerado, entendendo que só trata o que a peixe come, né, nada mais, nada menos, pela amanhecer, e a pessoa estava ali, né, no evento de sábado, eu pedi como é que tá. Então aquele tanque dele falou, não, realmente esse tanque praticamente não tem problema. Aqui não vai morrer 1, 2 peixes. Chegou a morrer 1, 2, 3 peixes. Mas é o tanque mais adensado, o que menos está morrendo. Comparado aos outros, deu muito mais problema. Então a gente consegue ver que certas técnicas funcionam, realmente ajuda. Mas só ajuda quando tem estresse, entende? Se não tivesse passado esse frio, essas coisas, não ia ter esse estresse. Então as coisas naturais, que nem a sopa na água e bactéria biturba, são produtos naturais, vai ajudar quando tiver realmente estresse. Se você garantisse para o peixe, por exemplo, que não existiria nenhum estresse do começo ao fim do lote, não compensa usar esses produtos. Só para vocês terem uma noção. Essas coisas naturais só funcionam quando dá um estresse. Por isso que muitos estudos, por exemplo, de probiótico, que eu lembro, na época que eu estava estudando, eles não conseguiam chegar num equilíbrio de garantir que fazia efeito. Mas por quê? Porque o manejo que eles faziam era uma caixa d'água, o pH estabilizado, o oxigênio estabilizado, a tilápia não sofria nenhum estresse. E daí, usando probiótico ou não usando probiótico, não fazia diferença nenhuma, chegava ao final do tempo. Aí, trazendo para cá, funcionava, né? Funcionava de uma forma. A bactéria biturbo, por exemplo, já não é mais probiótica, ela é considerada enzimas, então ela já é a fase 2, não está na primeira fase. Por isso que ela é muito, muito rápida, ela age rápido. Por isso que, por exemplo, nesse caso aqui, nós curamos uma francisella, depois eu vou mostrar a imagem, não vai ficar tão legal por causa do computador, mas foi sábado, foi feita uma foto, você vai ver na foto que tem um inchaço, um amarelado,
né? E hoje nós fizemos a mesma foto, tiramos agora fresquinho, por isso que abrimos esses peixes para verificar, porque eu estava preocupado, porque quem é produtor de peixe tem que se preocupar, não é que porque eu inventei o produto, criei o produto que ele é 100%, vai chegar uma hora que poderia criar-se uma resistência, mas pela lógica natural das coisas, não. Então, por que antibiótico às vezes funciona e não funciona? Por causa da resistência. Quando é natural com natural, não tem como criar resistência, teoricamente. Na prática vamos ver, né? Porque já estamos no terceiro ano já da bactéria biturbo, né? A princípio está funcionando. Por exemplo, Streptococcus não aparece aqui, né? Só que quais são os outros detalhes para vocês entenderem? Ah, por exemplo, não tem renovação. A renovação é muito baixa. Nós temos essa mangueira, pega do decantador e volta. E fica fazendo a recirculação com a própria água. Nós não queremos a água de fora. Nós temos esse manejo eu faço em compensa. Evite pegar água do rio se possível. Nós pegar água do rio é problema. Ataque de parasita nos peixes. Então nós fazemos um sistema de recirculação. É muito mais vantajoso que eu pegar uma água crua. Então tem uma mina? Tem uma mina bem baixinha, pouca vazão, suficiente para manter o tanque cheio. E daí a gente recircula a água aí para acontecer. Se tiver pergunta, vai falando, né? Então bora lá. Como é que se faz a análise de um fígado não, de um baço, né? Então bora lá ver. Vou pedir para a câmera acho que se movimentar. Olhar se o microfone não acaba a bateria. Aqui temos 2 peixes abertos. Acho que vem por trás aqui assim. A gente não vai mostrar matando o peixe por questões das redes sociais, essas coisas assim. Então aqui o peixe já está morto, está tudo tranquilo. Então a gente sempre mata ele, a gente sempre corta, mata o peixe antes de querer uma anatomia nele, né? Já tirei um pedaço do baço aqui. Aí o que a gente olha? Vou dar um exemplo aqui, vai ser bem legal. Você corta a parte, ó, lembre-se sempre a cabeça para a esquerda. Então você matou o peixe, tá? Matou o peixe, deita ele para a esquerda a cabeça, sentido esquerda, porque daí vai estar os órgãos dessa forma. Se você virar, ela vai estar escondida atrás das tripas. Tá? Não tem problema nenhum você virar o peixe, ficar virado, mas você não vai ver dessa forma assim como é que fica. O que a gente olha? O fígado, né, avermelhado, o baço, né, que está aqui escondido, já foi cortado um pedacinho aqui, né, o baço está aqui, ó, para vocês verem. Aqui está o baço. E depois a gente olha as tripas. O que a gente olha nas tripas? A gordura visceral também, mas a gente olha aqui como ela está cheia, ó. Aqui você vai ver que ela está bem cheia até o final, tá? Ó, você pode ver que está todos praticamente bem cheia, bem consistente. Agora só vamos fazer um comparativo aqui, ó. Do lado aqui o peixe, só puxa para o lado aqui, ó. Esse é um peixe também normal, do mesmo tanque, está um pouquinho menor. Tá dando foco o quê? Daí, ó, aqui a gente já vê tripa mais vazia. Teve momentos que ele não comeu muito bem. Ó, tá vendo? Mas hoje, ó, você vai ver sequela no fígado. Não sei se vai conseguir ver. O baço dele ficou maior, já está maior comparado, pelo tamanho dele, comparado a ser peixe. Esse baço tinha que estar aqui e esse ali, e está ao contrário, então já mostra um sinal. Mas a alimentação está aqui, ó. Ele está comendo normal. Então ele passou por um estresse do frio, judiou mais dele, e no momento que estava muito frio, ele ficou 2 dias sem comer por causa das tripas vazias. E esse aqui também, você vai ver, só que ó, as tripas estão muito cheias. Então ele não ficou de jejum com nenhum outro, não sofreu. Por isso que ele já começa a ficar maior, né? Aí, o baço. Vou pegar o baço maior, agora sujei a... Como é que a gente faz o uso da lâmina aí? Olha um pouquinho mais afastado. A gente pega e limpa a lâmina na calça. Cadê? Tu me jogou as toalhas fora? Toalha não, os panos. Essa calça jeans acho que eu usava quando eu tinha meus 18 anos. Vocês também fazem estopa das calças jeans? Aqui, ó. Ai, ai. Aquele velho ditado, nada se perde, tudo se transforma, né? A calça jeans rasgada se transforma numa estopa futura aí. Essas lâminas aqui são lâminas de microscópio. Então o que você vai fazer? Você vai apanhar o baço aqui, um pedacinho, pode apanhar inteiro, e você vai apertar. Só vou explicar para vocês aqui. Qual que é o cuidado? Deixa eu só passar uma água, isso aqui para não contaminar.
qual que é o cuidado que você tem que ter, produtor? É na hora de tirar o baço, cuidar para não pegar uma gordurinha, uma coisa, porque na hora que você apertar na lâmina pode aparecer uma coisa diferente e evitar a sujeira. Ó, vou pegar esse baço aqui. Por exemplo, que tipo de sujeira? Tem uma sujeirinha aqui, ó, mais acolorada, amarelada, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Porque na hora que nós usar... Eu não consigo me ver aqui. Aí, ó, tá vendo isso aqui? Se eu apertar isso aqui na lâmina, isso aqui vai ficar meio amarelado, daí vai confundir as paçocas, ó. Você tem que deixar o mais limpo possível, tá? E eu nunca fiz assim de um peixe morto por mais tempo. Então, basta um pouquinho para dar. Aí a gente cuida da lâmina também, então não, a lâmina não é descartável, você pode lá limpar, só tenha cuidado que é vidro, se quebrar na tua mão vai cortar, né? A lâmina tem que estar limpa, que nem se eu vejo que tem uma sujeira aqui, já empurro pro lado, principalmente para não dar um amarelado. Ela é meio chata para apertar, tá? Então, ó, vou ponhando em cima, ela vai querer resbalar. O segredo é deixar bem jeitinho e fazer assim. Aí você aperta bem. Aí vamos lá. Vamos ver um raio de sol. Você tem que vir por trás, eu acho. Não, você... Ah, você não vai dar... Pro céu. Vamos ver. Se vocês conseguem ver. Ver se consegue focar. O que vocês têm que olhar? Ó? Tá vendo esses pontinhos pretos? Tem pontinhos pretos. Conseguiu? Sim. Então é sinal que tá curando. Eu vou mostrar uma foto agora no computador para vocês entenderem. Se não tivesse curando, ela ia ficar, esses pontinhos pretos iam estar amarelado, pulso. Então a gente sabe que esse peixe passou o desafio da Francisella, tá passando e tá se curando. Caso não tivesse nada, nem ia ter Francisella atacado ele. Tá? Pronto? Então, em questão de 3, 4 dias ali. Deixa eu ver o computador aqui. Deixa eu puxar a imagem no computador. E se tiver pergunta, vai fazendo. Aproveita. Aproveita. Deixa eu só ampliar a imagem aqui. Tem que ver. Não sei se vai conseguir ver. Acho que ficou muito ruim. Pera aí. Deixa eu ver se tu consegue. O que é pra mostrar? Infelizmente ali... Não, deixa eu baixar aqui. Se você olhar aqui, é que aqui vai parecer preto também, mas é um amarelado. Ele não tá preto. Aí, ó. Aí você, em vez de vai ver esses pontos amarelados, seria um pulso. É que pelo computador vai perdendo a imagem, tirou foto, ó. Ó, aqui assim, ó, tem um amarelado. Isso é o início da Francisella, tá? Então acaba sendo o início da Francisella aqui, ó. O dedão aqui, ó, meu dedão sujo. Então você vai ver assim, ó, um pulso, um amarelado, tá? Aí é o início da Francisella. Então, antes de pipocar, deixa eu só mostrar só mais uma imagem. Aqui, ó. Ó, assim é um baço, já com a Francisella instalada há mais tempo. Então, não precisa nem usar lâmina, tá, gente? Tá vendo aqui, ó? Tá tudo pipocado, tá? Então, nesse caso aqui, a Francisella já tá diagnosticada mais que 100%, né? Não precisa... Ó, esse aqui eu acho que já é uma outra imagem, porque ficou um pouquinho melhorada. Você consegue ver o amarelado aqui. É que de imagem para terceira imagem não vai ficar tão legal. Mas parece ponto preto, mas é amarelado na verdade, por causa do sol, essas coisas assim. Assim tava no sábado, tá? Então já recuperou. Deixa eu ver se eu acho mais uma imagem bem crucial. Daí vamos aqui. Ó, tá pipocado. Tá pipocado aqui, ó, pra você ver, ó, pipocado. Então, beleza. Então vocês já vê como é que tá a situação. O que que faz a Francisella atacar?
né? O que faz a Francisella atacar aí? Então vocês têm que ter esse detalhe. Deixa eu ver. As imagens cansadas já. Seria isso aí. Isso seria falar da Francisella. O que eu mais percebo hoje? Hoje eu percebo que tá cada vez mais difícil produzir, né? A gente tem essa ciência, mas é porque a gente quer produzir como se tivesse 5 anos atrás. 5 anos atrás nós nem se preocupava com Francisella. Quem diria parasita? Parasita, acho que já faz 3 anos que eu tô falando parasita. Ou 2 anos e meio, pelo menos deve fazer, que alertando sobre parasitas. E batendo em cima, e as pessoas batendo em cima de mim de volta, né? A parte de vermífico, de vermes, né? Mas a gente curou, a gente sabe nisso. Então teve um caso, por exemplo, o cara falou, já fiz 5 dias de aplicação do vermífico e acabou ainda morrendo peixe. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, você abriu o peixe saudável para ver se não é Francisella, o que mais está acontecendo agora, que a gente começa a pegar, é o seguinte, união. Né? Acho que só o produtor de peixe não é unido, porque até a questão de doenças da tilápia estão se unindo. Taca a Francisella, baixa a imunidade e daí já vem parasita e se aproveita. Ataca o fungo, né? É um tipo de fungo, já ataca a Francisella junto, os dois se unem para ganhar, para sair ganhando, né? E nós produtores não estamos se unindo, né? Porque o maior queixa que eu vejo ninguém quer falar que tem problema, né? Na minha propriedade não tem problema, na minha propriedade não mora peixe, eu estou sempre tendo lucro, é tudo certinho, né? E na hora do vamos ver o que acontece, né? Então falta um compartilhamento de informações, falta essa união, né? Se um produtor para mim está lá fazendo em 5 meses produzindo peixe, com peixe de 0,8 gramas a 5 meses a 1 quilo, eu quero lá aprender com ele. Você entende? Eu penso assim. E você? Como é que você pensa? Se o cara lá está fazendo dinheiro com a tilápia, eu quero aprender como é que ele está fazendo dinheiro. Só que qual a questão? O cara que está fazendo não quer ensinar, não quer transbordar, quer ficar segurando para si. Então aquela moeda de ouro que está no fundo do poço, né? Então não adianta estar no fundo do poço. O ouro só é válido quando ele está sendo usado para alguma coisa, criar alianças, alguma coisa assim, qualquer coisa. Mas ele lá na rocha, lá escondido, não serve para nada, né? Tem um valor imensurável, vamos falar assim, mas não serve para nada porque ninguém está usando. Então o que a gente faz? Por que a gente criou o canal? Justamente para divulgar, para mostrar e incentivar outras pessoas a compartilhar. Mas compartilhar o que você vive na sua piscicultura, que nem nós, eu postei o negócio do parasita ali, vermífico, e o cara já mudou o assunto de doenças bacterianas, né? Teve um comentário, para mim tá tudo bem, obrigado por compartilhar. Mas nesse caso, é parasita, né? Porque eu já tive problema nesse tanque, já não é o primeiro ano que me acontece isso, invernos passado aconteceu isso. Qual que é a lógica? A lógica é simples, parasitas e fungo atacam abaixo de 15 graus. Francisella, pode ver, é na saída do inverno, começo do inverno. Por quê? Porque a temperatura abaixo de 20 graus, dá bem naquele estágio ali de 16 a 18 graus, 19 graus, começa a dar problema de Francisella, né? Streptococcus era temperatura alta, agora já mudou, já vai surgindo outros, vamos falar assim, bactérias mais adaptadas, mas ainda assim, até hoje que eu percebo, baixou de 15 graus, ela para, não morre, mas para, fica estabilizado, né? O que mais? Tem pergunta? Se a gente trabalha com tambaqui? Não, a gente não trabalha com tambaqui, a gente trabalha só com tilápia ali. A gente atende propriedade em Cuiabá, que tem pintado, né? Outros peixes, trazendo essa tecnologia da tilápia para ele, testando lá e tendo resultado. Né? Que nem a parte de tratar uma vez por dia, todas essas coisas assim, uso bactéria biturba, sopa na água. Que nem Cuiabá, o desafio deles é temperatura, né? Então, para tilápia não é tão desafiador assim, porque já está começando a produção lá. E a questão assim é as algas lá, né? As xenofícias, são as que dá gosto de baro no peixe. Então esse é o maior desafio deles. Então está sendo testando a sopa na água lá para o controle das xenofícias e está dando certo. Só que tem que achar um equilíbrio. Por exemplo, se nós exagerar na dose lá, como usa pouco areador e tanques muito grandes, peixes carnívoros, então não é muito adensado, tem que cuidar para não inviabilizar o projeto de gastar muita energia,
né? Então consome muito oxigênio, então estamos acertando essas doses lá. Tenho que encher o tanque quantos dias antes de alojar albinos para ter fitoplâncton? Ó, eu em 7 dias resolve esse problema aqui. Se você entrar só com água crua, vai demorar tempo. O que difere, por exemplo, fitoplâncton? Limpou o tanque. Se você limpou o tanque, tirou toda a matéria orgânica, vai ser um pouco mais difícil você inocular o fitoplâncton. Não é difícil, você vai ter que inocular o fitoplâncton. A erva ficou entre meio do caminho aqui. Aí eu quero tossir. Ai, toma chimarrão. Fala assim, ai, toma chimarrão. Vou imaginar que tá cru, tá tudo cru, um tanque zero. Eu fiz o buraco ontem e vou começar a encher. A forma mais rápida de fitoplâncton é você pegar esterco de gado ou de um animal ruminante. Tá? Então jogar lá 100 kg para cada 1.000 metros quadrados, pronto, você vai ver que em 3 dias vai produzir fitoplâncton. Como a gente trabalha aqui? Areador ligando pelo menos 7 dias antes. Ah, Lucas, aconteceu de esquecer e ligar 3 dias antes. Sim, acontece. Vamos falar o tanque 1 lá, já esqueci, já tinha que ter ligado. Mas como a gente não limpou o lote passado e esse não limpou, a gente chega lá na água, tá brilhando, tá? Você vê o fundo dela e de longe tá verde, tem muito fitoplâncton. Então a gente acaba não se preocupando, porque a gente já tem essa noção. Mas quando nós tínhamos limpado ano passado, aí sim, a gente pegou a bomba, ligou do decantador, fez uma gambiarra para chegar a água lá em cima e inocular. Tem até um vídeo, eu acho. Tem até vídeo no Instagram lá embaixo, que a gente fez esse tipo de movimento para inocular aquele tanque. Tá? Então é assim que a gente faz, mas 7 dias você consegue inocular o tanque. Outra questão, preparamento, né, para alojamento para a próxima safra, é a questão que você precisa ligar o areador antes e também a questão da adubação, né? Aí você verifica, por exemplo, a forma da adubação e verifica aí como que você quer fazer. E a outra questão, você não precisa encher o tanque. Por exemplo, o tanque 1 ali, ele vai estar na metade, um pouquinho mais que a metade, já vão fazer a transferência. Então você não precisa deixar ele cheio para daí transferir. Eu oriento, se tiver 70% de água, já pode. Depende do tanque, se ele é muito fundo, né? Tem gente com porta de 5 metros, então se ele tiver 50%, já pode alojar e meter o cacete lá. E deixa ele encher gradativamente. Tá? Não precisa encher solavanco. Aí você consegue produzir o fitoplâncton mais rápido, porque se está na metade, você introduz o peixe e está produzindo fitoplâncton, e como a água não está derramando, e você está renovando a água para encher, esse fitoplâncton não vai embora, fica ali, entendeu? Você só está dando volume. Então essa é a orientação que a gente dá. Após o frio, morreu uns 3 peixes com sintomas de parasita e não apareceu mais. Faça uma aplicação preventiva para parasitas ou não? Depende da região que você é e depende do frio que atingiu, né? Por exemplo, o peixe está começando que nem agora, quem aqui está esquentando, a água está batendo 20 graus, final do dia. E hoje de manhã, ontem de manhã, tá variando 2 graus e meio, ou seja, então tá dando 17 pela manhã, né, a 20. Depende do tanque, que nem esse aqui bate mais sombra, por isso nós estamos aqui, já começa a atrapalhar, já tem sombras aqui. Então ele já começa a ter um pouco mais de sombra. Parece pouco, mas esse pouco aqui atrapalha bastante ali na questão. Eu não aplicaria, né, mas ficaria sempre procurando problemas, né. Então, beleza, morreu só 3 peixes, e o peixe está voltando a comer, porque às vezes o ataque de parasita, você tem que ter um histórico. O tanque 3 já aconteceu historicamente que ele não voltava a comer, entendeu? E também não morria peixe. E não voltou a comer. Os outros tanques comiam muito bem, né? E o tanque 3 não comia. Aí nós ficamos na dúvida, pegamos e jogamos a tarafa, daí vimos, abrimos o peixe, aconteceu que nem esse peixe aqui. Lembra das tripas meio vazias? Se você entrou agora, você volta depois do vídeo que acabar a live, você olha lá. As tripas ficaram meio falhadas, então a gente abriu vários peixes, e tinha vários peixes com a tripa meio falhada, não tinha dado frio, nada, pegamos um outro peixe de outro tanque, as tripas sempre cheias, mesmo tamanho e tudo. Aí nós falamos, provavelmente é parasita. E também nós tínhamos ligado a bomba do rio. Então a gente tinha informação, aí a gente foi aprendendo com isso. Daí a gente fez a aplicação de vermífugo e questão de 2 dias voltou a comer muito bem. É que nesse tanque 6 ali, tá começando a comer muito melhor comparado ali, aplicação de vermífugo, tá? Então é assim que a gente trabalha.
Aí verifica aí, ah, Lucas, eu quero fazer preventivo? Faça, não tem problema nenhum. Nessa época já é propício para parasita, então o máximo que vai acontecer vai jogar dinheiro fora, né? Entende? Ah, na dúvida, faça. Como faz para conseguir fazer um curso com você? Quero começar a trabalhar com tilápia. Tá, depende da região que você for. Se você for aqui perto, aqui, a gente vai marcar. A gente tá com o intuito aí de fazer um evento por mês. Então, o que que é um evento? É um curso presencial, tirar dúvida, né, de outros produtores. É muito legal o que aconteceu no sábado. No começo todo mundo fica assim, não quer falar os problemas, né? Aí eu cheguei e mostrei, ó, aqui, ó, tá morrendo peixe, ó, aqui, ó, tinha 5, 6 peixes. Ah, não lembro a quantidade aqui. Aí o pessoal, ó, mora aqui? Sim, mora peixe aqui, né? Não tem como falar que não mora peixe. Daí já falei, ó, se amanhã, né, era sábado, se amanhã, domingo, tiver mais peixe morto, e é o que aconteceu, acho que foi para uns 20 peixes mortos, eu posso fazer a aplicação de vermífugo. Por quê? Um dia antes estava 3, foi para tipo 6, 7, e outro dia foi para 20. Então, daí mostramos os olhos, como é que é, olha aqui, tá vendo? Todos esses peixes aqui tem um olho normal e o resto é tudo olho branco. Então a incidência chegava a bater quase 90%. Por isso que você tem que olhar, não é? Por exemplo, se você recolher o peixe lá, tem 50% do olho branco e 50% do olho normal, é duvidoso. Aí você vai ter que jogar a tarafa, abrir e verificar se não é a francisela que está atacando, baixando a imunidade e o parasita entrando e terminando de matar. É bem doido. Por isso que a gente fala, estão se unindo, as pragas estão se unindo para matar a tilápia. E nós, produtor, não estamos se unindo para resolver esse problema, né? Então, daí se for do Paraná, convido o seu curso presencial. Se for um pouco num estado um pouco mais longe, manda um direct ali, que a gente passa o telefone de suporte, e daí tem 2 tipos de curso online, né, para aprender. Um que é baratinho, que é o básico, que é acabando com as doenças, e outro é presente lá em 7 meses, que aí tem todos os nossos estudos lá junto, tem módulo separado só do tanque 4, que é do começo ao fim. Então, do começo que nós fizemos, deu problema de sanguessuga, gravamos um vídeo especial só para quem adquiriu esse curso, essa parte desse módulo, para daí você verificar. Então, seria isso. Qual vermífugo e dose? Eu falei no começo da live, então você vai ter que esperar a live acabar e assiste no começo. Já foi falado, já foi respondido. Não vou ficar respondendo 5 vezes a mesma coisa, né? Então, que grosso você. Mas é verdade, você entrou agora no final, aí assiste no começo da live, acho que vai dar uns 7, 8 minutos de live, foi falado ali alguns vermífugos que a gente usou ali, que a gente indica e as doses, tá? Então seria mais ou menos isso aí. Então, francisela, tem dúvida sobre francisela? Vocês, no mercado, onde é que eu consigo a lâmina? A lâmina você consegue no Mercado Livre. O que eu mais vejo é preguiça, tá? Produtores rurais estão ficando muito preguiçosos, tá? Ou acredito que não é capaz de fazer isso. Então, que nem, por exemplo, se você pegar, começar a abrir peixe, assistir vídeo do Instagram, por exemplo, meus vídeos do Instagram, um do outro, que mostra como usar a lâmina, você começar a pegar a prática, você vai resolver muitos problemas da sua piscicultura. Se você pegar e esperar um outro vir, por exemplo, diferente, o cara vem da oneração faz isso para mim, eu não sei lá quem faz isso, faz aquilo. Você fica muito dependente da pessoa, e às vezes ela demora 1, 2 dias para vir, e não parece, mas se tu pegasse assim, eu não fiquei preocupado porque eu uso a bactéria Biturbo. Então eu vi e falei, foi sábado. Daí falei, na quarta-feira vou fazer a análise de novo, vou abrir para verificar se está curando. Mas por que eu não fiquei preocupado? Porque eu já tinha entendido outras propriedades que estavam com problema de francisela, e nós nem sabia que ela ajudava a curar a francisela, e testamos lá e funcionou. Então por isso que fiquei tranquilo. Mas fizemos ali para verificar realmente. Aí hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Provavelmente domingo ou segunda-feira nós vamos abrir mais uma vez o peixe daquele tanque 3 que deu incidência e verificar se vai ficar só 100% pretinho. Vai ficar só os pontinhos pretos. E daí sim, cicatrizou. Tá. Qual que é o problema da francisela? A francisela é o problema, que ele sai do baço e vai para o filé. Esse é o problema. Então, tanto faz se você usar um antibiótico, né? A maioria está usando forfinicol, que é caro, mas está resolvendo, parece. Então, é não deixar sair do baço. Se você não viu o vídeo, depois você volta, tem quando o baço está tudo pipocado, daí já vai para o filé. Então, na hora do frigorífico fazer o filé, vai apontar os pontos pretos no meio do filé. E isso é um desafio,
daí o frigorífico vai descontar de você, porque vai ter que cortar metade do filé fora e às vezes vai ter que até condenar uma carga, né? Tipo, uma carga de filé. Então por isso que você pegar, fazer a lâmina, ou tá dando incidência, aí você espera 3 dias, ou você tira uma foto, faz outra, tira outra foto, deu, já entra com antibiótico, né? Qualquer coisa. A gente não tem o que fazer, porque atacou, porque a tilápia passou por um estresse. Preventivo para Francisella, o que eu posso falar de prevenção? Nós usamos prevenção, foi a sopa na água, bactéria biturba, essa foi a prevenção. E uma ração de boa qualidade, não era a mais top, não era a mais barata, a média, né? É isso que nós fizemos. E ainda assim, agora que está no final do silo ali, tem um pouco de ração meio mofada e isso deve estar, vai foder com o peixe também. Então tem que ter cuidado. Se você tratou a ração e ela ficou meio branca e começar a morrer peixe, é intoxicação, tá? E daí você vai ver que vai estufado e ainda pode aparecer com olho branco. Mas daí você vai ver o peixe estufadão, tá? Então tem essa parte aí, pra vocês cuidar. Mostra, lâmina. Mercado Livre? Mercado Livre. Nossa, tá muito caro. Deixa eu ver. Ó, 50 unidades. Ixi, tá, acho que tá dando muito reflexo, né? Não dá pra ver sim. Ó, lâmina, vidro, microscópio, 26 por 36, foscada, lapidada, 50, 14 pila, mas vai pagar o frete. Enfim, e as lâminas não é descartável, tá? Você pode lavar e usar, que é de vidro. Então, Compra em conjunto. Comprar em conjunto, ou ter, né? Mas, qual que é o objetivo? É você se movimentar, né? As pessoas que mais tiveram resultado na sua piscicultura é aquela que aprendeu, entendeu, e depois sim, se achar outra pessoa, ensinar ela a verificar, às vezes você não vai ter tempo, não sei, o teu dia a dia. Às vezes a piscicultura não é a prioridade, é secundário, por exemplo, que acontece muito, né? Mas você pode ensinar alguém, mas você tem que entender. Tudo você tem que entender primeiro para depois acabar dirigindo para o próximo. Se você não entender para o próximo pode cometer um equívoco, né? Por exemplo, imagina que, vou dar um exemplo aqui, um vendedor de ração, vim aqui, abrir, mandar foto para mim, ó, Lucas, tem Francisella aqui, tem que entrar com antibiótico, e eu não tivesse esse conhecimento, eu vou acreditar nele, e tá tudo bem, porque o intuito dele não é a vender, ele queria ajudar, ó, já deu Francisella, você entende? Então por isso você tem que saber ter o histórico, porque se eu me basear no histórico de outras propriedades, eu vou pegar metade da informação só, ou 25% da informação, né? Então é complicado, você tem que assumir a sua responsabilidade. Se você fez o buraco, você jogou água, jogou o peixe, e quem vai pagar a conta é você tem que assumir a responsabilidade disso. Então você pode pedir para um vendedor de ração olhar, beleza, trocar informações, troca informação com mais gente, mais produtores, sim, com certeza. Quanto mais informação a gente trocar, melhor. Uma coisa achei muito interessante, né? E acabei esquecendo de testar isso aí. Agora tem que testar antes de falar isso aí. Agora me deu um insight. Veio um produtor, eu já tinha essa ideia de um outro produtor. Falei, não, assim fica muito trabalhoso. Aí ele pegou e falou do outro jeito. Falei, caraca, eu não tinha pensado nisso. E eu tenho que testar isso aí. Eu tenho que até depois anotar esse negócio. Deixa eu mandar um zap pra mim mesmo. Lucas, você não vai falar pra mim? Não, não vou falar nada pra você aí, não. Não vou falar não, porque eu tenho que testar primeiro. Então tem coisas que a gente tem que pegar e testar antes de abrir a boca. Depois vocês vão me xingar se não funcionar. Aí eu tenho que ter dados, né? Dados, testar, daí pedir para o outro. Mas é uma coisa bem legal, tá? Sobre o uso do sal. Só que daí tem que ter aparelho e testar, ver certinho se funciona isso aí. Daí é muito massa que o cara, ele retrouxe esse, eu tinha esquecido de um outro produtor, né? E daí, aí se funcionar, gente, vocês não vão ter noção, vocês vão dar tanta risada. Não, vocês vão dar tanta risada. Aí, colaborador puro. O colaborador vai dar risada, todo mundo vai dar risada. Todo mundo vai dar risada. Mas só quem adquirir o curso Acabando com as Doenças, ou 7 meses, ou vier presencialmente, que isso aqui eu vou segurar. Vou ser brabo, eu vou segurar, porque é uma tecnologia avassaladora. Deus, tem que testar. Vamos testar isso aí primeiro. Aí se funcionar, vocês vão rir, gente. Vocês vão rir, mas por isso que eu falo, é a unidade. Se o produtor, quando tivesse vindo aqui,
no sábado não compartilhasse essa ideia, ficasse só para ele, não ia rodar esse negócio. Ele só teve a ideia, compartilhou, mas não tem como testar. E eu tenho como testar essa ideia. Por isso que a gente tem que sentar e reunir. Esse é o objetivo do evento, é trazer gente de tudo que é lugar, e não existe certo e errado. Eu falo o que eu fiz aqui, eles ouviram, o outro produtor faz umas perguntas ali, o outro lá, e são 15 cabeças pensantes, né? Então vai dando os confrontos, discussão, e surge a 16ª cabeça, o negócio pronto. Tá? Tem uma pergunta? Sobre eração, mudei uma carga, começou a aparecer muito cocô tropinha. Voltei, aração de boa qualidade, sumiu todos. É normal? Luiz, foda. Luiz, é isso aí. Você mudou a oração, apareceu as tripas que a gente fala, né? Boiando, e daí voltou para a marca da oração, diminuiu. Às vezes o que acontece, né? Você falou qualidade, às vezes e às vezes é só fórmula mesmo, sabe? A marca X trabalha com uma fórmula e a marca Y outra. E às vezes, devido a preço, né? Então a que trabalha com uma outra fórmula põe produtos que não é tão digestivo para tilápia, né? E daí acaba ficando mais barato, mas acaba sendo mais caro no totozinho, né? Então não converte. Por exemplo, que nem ali no sábado, eu passei no tanque, mostrei os peixes mortos lá, com olho branco, beleza, só que eu já tinha olhado também uns cocôzinhos meio boiando assim no cantinho, assim. Passei aqui em cima, pedi se alguém tinha visto, e ninguém tinha visto, né? Então ainda não é normal o pessoal olhar, mas daí eu já sabia que o colaborador estava forçando um pouquinho o trato. E daí a gente tem que falar com ele, vai devagar, né? A gente tem que tratar, mas tem que seguir a nossa orientação. E ele já não estava seguindo bem a orientação, né? Mas é normal, para mim tudo é teste. Então aqui é nos laboratórios, mas eu tenho que ver o que está acontecendo. E o que estava acontecendo é que não estava respeitando os 15 minutos de sobra. Então já estava dando quase 2 horas de sobras em tanque. Aí estava bem violento o negócio, então tem que cuidar isso aí. Por isso tem que ter esse controle. 15 minutos de sobra no inverno, né? E daí fazendo quase 2 horas, daí começa a aparecer uns cocôzinhos, ou seja, é muito trato. Como a gente vê isso? Abrimos o peixe e quase explodiu a oração, de tanto que tinha dentro. Mas não morre o peixe, né? Não acaba afetando muito. Mas se forçar muitos dias, aí pode surgir doenças como parasitas só por excesso de eração, né? Tem que cuidar isso aí. Então, que nem você, Luiz, já compartilhou só a mudança de eração, já acontece isso, sugiro não fazer mudanças, e às vezes tem marcas de eração que tem aditivos, então você pode pedir, né? A marca A, B, C e D se tem aditivo, geralmente umas empresas já põem os aditivos, né? Que vai ajudar o peixe, mas ele não é 100%, tá? Não adianta. Ele tem propriedade que usa aquela aração com aditivos e morre peixe igual. Tem que fazer protocolo de cal e sal, vai ter que fazer análise da água também, vai ter que cuidar da areação também. Uma discussão que nós tivemos sábado, que achei muito interessante, talvez compartilhar, tem pergunta? Sobre areador, né? Vira a câmera, mostra lá o areador de pá e o areador chafariz, né? Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, beleza. Aí você tá ali, o areador de pá, né? E ali, areador de chafariz. Qual que é o melhor? Qual que incorpora mais, né? Fica essa discussão ali, né? E eu falei assim, ó, eu vou falar com os dados que eu tenho, né, de outras propriedades, e até tinha um produtor que só tinha areador de pá na propriedade, então é muito interessante essa discussão, e tinha dados. Por isso que eu falo, você tem que ter dados, tem que ter dados. Hoje, nós estamos ali procurando dados manual e vamos automatizar, porque a gente precisa mais dados ainda, e mais a inteligência artificial trabalhando junto conosco. Não tem por que não fazer esse tipo de coisa, essa união. Aí ele tinha só areador de pá no verão passado, e falou, cara, eu tive muito problema de Streptococcus, né, na nossa região, esqueci a cidade dele agora, mas enfim, teve muito. Tá, beleza, qual foi a temperatura de água que atingiu? 35 graus. Aí, eita lasqueira, 35 graus atingiu a temperatura de água dele, né? Então, tem dados, como não vai dar? Aqui para nós chegou, eu acho que um dia bateu 33, teria que olhar. Mas 1 ou 2 dias, não passou muito disso não, 32 sim, mas 33 não. Então, entenda, ele teve problema de Streptococcus e teria que testar a sopa na água. O Streptococcus tem que testar a sopa na água, que nem eu falei para ele, cara, tem que fazer teste, usa lá um tanque e verifica, que nem outro produtor. No inverno, Lucas, eu não quero perder mais tanto peixe, faz certinho num tanque e vai testando. Aí ele só tinha areador de pá.
E eu já tinha essa informação num outro produtor, que também só tinha aerador de pá. No caso, acho que bateu 34 graus a temperatura dele, né? E aqui bateu 32 e nós se comunicamos. Então a gente se comunica, entende? Ah, quanto tá dando? Tá dando, tá. Então, um vai ajudando o outro. Só que chegou o inverno, aqui já tava 3 graus mais frio, e lá o outro produtor tava mais quente. Então, essa aqui tava batendo 19 e lá tava 20, ao amanhecer, né? 17, desculpa. 17 ela tava 20. Quando aqui bateu 10,4 graus, lá tava batendo 14 graus. Entendeu? Porque só tinha aerador de pá. Então, qual é a discussão do aerador de pá? Você não se preocupe em saber qual que incorpora mais oxigênio, tá? O negócio é híbrido, tá? Então, hoje a gente percebe que nem aqui eu tenho só um aerador de pá. Já teria que ter 2 aeradores de pá para o inverno, né? E o chafariz está beleza, está tranquilo. Então, a quantidade de chafariz porque está esfriando a água. Então, no verão, a gente esfria mais a água rápido, então precisa ter mais chafariz, tem essa vantagem. No inverno tem essa desvantagem que esfria muito a água comparada de pá, né? Então a profundidade do tanque influencia? Com certeza, tem ainda mais a profundidade do tanque. Mas não adianta nada você ter um tanque fundo, né? E ter só chafariz, vai esfriar a água demais. Então não adianta nada você ter só o de pá, e daí chega o verão, o teu peixe vai cozinhar. Você podia baixar 2, 3 graus a água só com o chafariz ligando à noite. Então tem que entender as coisas híbridas. Aí pediram sobre a microbolhas, a mangueira porosa, disco, tal. Eu vou falar o que eu já passei aqui de teste. Fiz os testes aqui, funciona o primeiro mês 100%, realmente economiza energia, você fica assim, agora eu tô faceiro, vou economizar metade da conta de luz. No segundo mês em diante já começa a pipocar, começa a entupir. É uma coisa inacreditável, mesmo com gerador, não faltou energia, você não fica desligando aquela desgraça lá, mas a sujeira entra dentro, parece que cria um musgo e vai fechando os buracos, e depois não limpa mais esse buraco, tá? Então o negócio era avassalador, assim, nossa, você olha assim, meio CV faz um negócio de 3 CV, era coisa incrível, e faz a movimentação da água, era um espetáculo vocês verem o primeiro mês trabalhando. Eu falei, agora vou comprar só esse negócio. 2 meses depois já não tá funcionando nem a metade. Aí tira, dá um maior trabalho, limpa e não volta mais ao normal. Aí só trocando as mangueiras, no caso ali, e aí você fala assim, não funcionou. Então, tanque, no caso, nossa região mais oeste Paraná, que é bem a Terra Roxa, não está funcionando esse sistema aí de microbolhas, tá? Mas economiza bastante. Uma pena que não está funcionando. Fiquei muito desanimado com isso. Muito mesmo, na época. Então, outras pessoas começaram a fazer o teste, então vai surgir ali, mas em tanque elevado funciona, tá? Tanque elevado ali, a gente teve tanque elevado, funcionou 100%, até hoje bate ali e funciona, tá? É impressionante, mas por causa da terra, tem alguma coisa, uma bactéria, alguma coisa que ela consegue se proliferar ali dentro e tranca. Não é só a sujeira, tá? Porque senão ia se limpar fácil. Tem mais pergunta? Ligação. Uma ligação não atendo a ligação na hora da live, né? Então, se tiver mais pergunta, faça sobre Francisella ou qualquer outro assunto do inverno. Faça bastante pergunta, tá? Não existe nada milagroso, né? E a gente, sobre os protocolos, a gente conversa com um, às vezes começou a falhar, aqui foi aplicado sal todo santo dia, 20 gramas por metro quadrado, né? Usou cálculo 2 vezes, 3 vezes no máximo, por causa da dureza em carbonato. Então, tem todos os protocolos, né? E também, acho que pela bênção de Deus, a gente reza, a gente acredita em Deus, nós temos fé em Deus, então a gente é obediente a Deus, né? Então o objetivo ali é produzir alimento para as mais pessoas, né? Então você, produtor de peixe, você tem que pensar nas outras pessoas que vão adquirir esse peixe, por isso que a gente trabalha mais de 5 anos sem uso de antibiótico, então, por isso que a gente faz monitoramento. Se fosse realmente precisar usar antibiótico, a gente vai usar, não tem, vou falar assim, não vou usar, não, a gente vai usar, mas graças a Deus até hoje, aparentemente não estão precisando usar, então tá funcionando ainda essa tecnologia, né? E o que mais? Uma coisa, às vezes, que talvez você esteja assistindo a live, às vezes o mundo tá ficando cada vez mais diferente, né? Tá se impondo muitas coisas, até a gente discute muito entre os amigos, tá? Aprendam o seguinte, uma coisa que eu odiava na minha vida é a discussão. Eu odiava discussão, eu sempre fugia de discussão.
mas a discussão é saudável. Discussão nada mais é a tua posição de ver a certa coisa, né? Qualquer coisa. Por exemplo, estou discutindo aqui com você como criar tilápia. Por exemplo, se você chegar e falar comigo assim, não tem como criar tilápia sem antibiótico, eu vou discutir com você, porque eu aqui estou não usando antibiótico. Então eu vou discutir e falar, faça assim, você faz assim, não, eu faço assim, eu faço lá. Nós vamos ficar discutindo, entendeu? É se posicionar. As pessoas má, vamos falar assim, estão ganhando porque as pessoas boas não estão falando. Então nas mídias sociais, às vezes você fica olhando, fica condenando, julgando alguma coisa, porque a pessoa X postou tal negócio, tal. A pergunta a gente faz, por que você não está postando as coisas boas que você vive na sua vida, né? Então, às vezes você percebe, né? O Lucas está postando como é que está vivendo a vida e tal, mas não é para aparecer. É para mostrar para você que é possível viver, né? De uma forma diferente, com os seus princípios. Uma discussão lá em São Paulo com um amigo meu, né, grande Gustavo, a gente estava discutindo um negócio mais íntimo, tem intimidade, né? Sobre família, e foi discutindo, e foi muito legal a questão de como criar os seus filhos, né? Então eu tenho uma filha já de 18 anos, tem uma certa experiência, divorciado, tem todo aquele treino de como gerir, como educar um filho a meia distância, né? Então só final de semana e tal, e os resultados que deram. Então, discussões, né? Mas chegou a um ponto e surgiu uma linha. E essa linha que eu gostaria, foi discutindo até acontecer essa linha. Qual é a linha, Lucas? A linha é a seguinte: minha família, minhas regras, né? E pronto, apertei a mão dele e falei, tá certo, é isso aí. Então, discussão é bom, mas você tem que ver que tem uma linha, você ultrapassou a linha e a pessoa deixou, beleza, mas se ela pegou, não, na minha família, minhas regras, né? Então, hoje que eu mais vejo problemas de comunicação entre pessoas, amigos, colegas, é a não sinceridade. Então, às vezes, você não, na Bíblia diz, né, tenha coração de uma criança. Uma criança fala o que sente. E às vezes você tem um colega lá, ele te magoou e você não vai lá e fala para ele, ó, você fez isso e me magoou porque, pronto, vai lá e fala. Se tem alguém que vai me magoar alguma coisa, eu vou lá e tiro satisfação. Claro, com paciência, não vou chegar, apontar uma arma, vou matar ele, não. Chegar, ó, cara, eu não gostei que você fez isso, porque às vezes isso. Ele fala, pô, desculpa, eu nem me toquei que isso ia afetar você, né? Então hoje tem muitos desses tipos de desafios. A gente percebe ali, as pessoas não querem mais conversar. Na mídia social você quer mandar um monte de mensagem, aí você vira um juiz, fica julgando as pessoas, né? E mas na hora do tete a tete muda a conversa e fala, bate, como é que é assim, bate a mãozinha nas costas, parabéns que você está fazendo, né? E por fora tá te crucificando, né? A gente sabe que a gente vive isso, né? As pessoas falam assim, nossa, você é corajoso, você tá apoiando a cara, tá fazendo as coisas. Mas eu tô aqui fazendo isso por um chamado. E você às vezes também tem um chamado, só não tem coragem. Então, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar com nós mesmos. Então não adianta eu falar, eu lembro que reclamava, por que que os engenheiros de pesca deviam estar fazendo esse vídeo, deviam estar fazendo aquilo, os octenistas fazendo isso, fazendo aquilo, papapá, eles tinham que estar mostrando para nós, bababá. Não adianta eu ficar julgando eles. Então por isso que surgiu o canal, eu falei, não, cada um faz o seu melhor. Então se a pessoa me julga, eu vou fazer o quê? Vão julgar igual, se eu fazer uma coisa, não vão julgar, então a gente está fazendo, compartilhando ali. Então se você gostou da live, compartilhe, né? É isso que a gente pede. Por quê? Quando você compartilha, você está transbordando. Entende? Você está ajudando o próximo. Você imagina se essas questões, e fora as outras, pessoas agradecem, obrigado e tal, que nem ali do Tanque 6, eu poderia ficar quieto, né? Podia ficar muito quieto, não mostrar essa questão do parasita, porque ninguém está mostrando. Podia ficar quieto, ficar uma coisa só para mim e só para quem está dentro do sistema, né? Que comprou um curso, ou que veio no sábado aqui, vem no cursos presenciais, né? Mas não é assim, a gente tem que compartilhar. Mas tem certas questões que, infelizmente, a gente não vai poder compartilhar. Tá? Daí, realmente, quem está presente. Né? Tem conversas que não podem ser públicas, né? Então, você sabe. Tem coisas que você tem que juntar a turma e só na turma pode ser falado. Tem pergunta? Fala. Qual a relação do pH com a dureza em KH? Aí que tá. A relação da dureza em carbonato com o pH. Teoricamente,
quando eu comecei e fui lá e na cabeça entrou, na teoria, fala-se o uso de cal, né, como tamponante. Aí surgiu a alcalinidade, né, não a dureza em carbonato, a alcalinidade. Para ele ser um tamponante, para não ter oscilação de pH. Aí o que a gente percebe é o seguinte: ninguém controla o pH se tiver fitoplâncton. Se a água estiver boa, adubada, com fitoplâncton, Jesus amado, você pode, esse aerador de pá que vocês viram ali, a gente deixa batendo ele, de água verde, verãozão, temperatura, porque assim, ó, o que produz fitoplâncton? Imagina que é essa grama. Então ela precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, mas ela precisa também de sol. Ela precisa de luz, iluminação, para ela crescer. Então no inverno o que tem? Menos horas luz, então produz menos, né? Mas no verãozão que tá tudo certo, a gente agitando ali, pegou o pH de 9, 10, não, pegamos de 10 final do dia, porque era tanta a reação química do fitoplâncton. O que a gente percebe? Vai amanhecer um pouquinho melhor o pH. Então não vai dar tanta oscilação, mas também não quer dizer que vai ficar baixo o pH. Então às vezes amanhece com 8 e termina com 10 de pH. E as pessoas falam, não, 8 de pH tá morrendo. Não tá. Se você pegar e medir de manhã e de tarde, você vai ver, ocorre ainda assim esse gráfico. Quando a dureza em carbonato está mais baixa, o que acontece? Uma oscilação um pouquinho maior. Então vai, às vezes pode amanhecer com 7 de pH e bater 10, entendeu? Se você não agitar a água durante o dia, vai dar um ciclo muito maior. Pode bater às vezes 10, 11, 12 de pH, porque na superfície está ocorrendo a reação muito química, que é a incorporação do oxigênio de forma natural, ou seja, química, né? Então, por isso, mas eu não olho o pH, tá? Eu falo do pH porque, por exemplo, para vocês pegar e fazer essa medida, para vocês começar a entender como é que eu entendi o processo. Foi aqui na prática mesmo, tem que fazer prática. Aí eu comecei a entender que o pH quem oscila é o fitoplâncton. Mas hoje, eu não olho isso, mas eu olho a dureza em carbonato. Mas é feita análise? Sim, é feita análise de pH. Porque daí eu já estou pegando também, por exemplo, tem um tanque que tem um problema ali, não está me produzindo fitoplâncton. Daí eu vejo pelo pH, está muito baixo. Vamos falar assim, análise pela manhã, né? Aqui no caso faz depois do meio-dia. Normalmente passa de 8,6 o pH, tá? Então 8,6 para cima. Começou a fazer análise no tanque lá e está 7,6. Opa, aquele tanque tem algum problema. Se não for dias nublados, tem esse detalhe ali também. Aí você já vê que tem menos fitoplâncton. Ou, por exemplo, 7,6 o pH e o resto está tudo 8,6. Tem 6 tanques, aí aquele tanque já fica de olho. Então a próxima vez que eu venho na propriedade, eu já fico olho a coloração dele. Quem está no dia a dia não consegue pegar isso. Isso é impressionante. Mas como eu às vezes fico 1, 2, 3 dias sem vir à propriedade, quando você vem, você bate o olho, pum, seu cérebro capta, tá? Então a relação é essa. Você vai ajudar, é um tamponante, mas não é aquele tamponante que assim que não vai oscilar o pH, vai oscilar igual um monte, né? Então a gente usa a dureza em carbonato só na questão de cálcio disponível para tilápia, para bactéria, para qualquer coisas ali, para bactéria boa e ruim, né? O que a gente percebeu? Por exemplo, pH ácido no começo, quando eu não usava cal, não entendia a dureza em carbonato. Toda vez que pegava problema na saída do inverno com tricodiniase, ou seja, pneumonia, media o pH estava 6,6 e a dureza estava abaixo de 20. 20 ou 15, assim. Aí fazia correção com cal, papá, resolvia o problema. E aqui, quando nós começamos ali, não tinha esse problema. Então nós não tínhamos esse problema e os outros tinham esse problema. Daí a gente foi cruzando os dados, entendeu? Por isso você tem que fazer a análise, né? Por isso você tem que ter dados. Aí para essa discussão ali, certo e errado. Uma que não existe certo e errado. Você pode fazer seu manejo, pode ter melhores resultados que eu tenho aqui, né? Ou com outro produtor. Mas se você não compartilhar, não tem como saber, né? Entendeu? Tem mais pergunta? O Tiagão, um grande abraço. Então, estamos aí. Última bombada de chimarrão, né? Então, por exemplo, de Deus. As pessoas têm medo de falar de Deus, também teria medo de falar de Deus. Mas, lembre-se, o mal só vence, não é que ele nem vence, na verdade, né? Ele só está mais aflorado porque o bem está quieto. O bem está omisso. Como é que se fala? Tem uma linguagem na Bíblia que fala, né, os mortos-vivos, né? Acho que é mais ou menos assim, mortos-vivos. O que seriam mortos-vivos? Mortos-vivos é o seguinte,
Você é do bem, mas você não mostra isso. Hã? Não propaga a palavra. Não propaga a palavra, mas você fica quieto, você fica neutro, né? Tem uma palavra bem bíblica, até li essa semana na Bíblia, né? Isso chamou muita atenção. Então, por exemplo, por que você não propaga? Por que tem que ter um coração de criança? Por que você tem que se posicionar? Tem que nada, né? Você não tem que nada, na verdade, né? A gente fala tem que, mas... Por quê? Porque às vezes você se posicionando, a pessoa fala, o Lucas se posicionou. E eu sinto a mesma coisa que ele, eu acho que também tem que família acima de tudo, né? Deus, família, né? Você entender que vem Deus, vem você e a mulher, você tem esse triângulo assim, nessa sequência, que um homem tem que proteger a mulher, morrer por ela, você começar a entender essa aliança, quando você está casado, você entender isso aí você fala, pô, aí muda a tua questão. Mas se ninguém falar sobre isso, se ninguém se posicionar, se ninguém falar, o que a gente está vendo nas mídias sociais, na grande maioria? O que é? É o bem ou o mal? Ah, é coisas mais mal, mas ninguém está propagando o bem, porque ninguém está falando do bem. O mal está falando e está dando risada, e o bem está quieto e não quer falar nada. Não, eu não quero discussão, eu não quero encrenca, eu não quero que me apedrejem, não quero que falem mal de mim. Mas você já reparou, você mesmo neutro, é uma questão que eu fiz por mim, analisei, sobre religião, né? Sobre falar de Deus, nem é religião, falar só Deus, falar a Bíblia, não usar a religião, indiferente da religião que você está, indiferente. O Deus é o mesmo, para mim tá tudo certo, tá? Você não se posiciona e fala mal de você igual. Se você se posiciona, fala mal de você igual. Então, prefiro seguir meu chamado aqui na Terra e falar sobre Deus. Vou falar mal igual, para mim tá tudo bem. A vida é extraordinária para quem vive ela, né? Eu fico imaginando como é que eu vou falar alguma coisa, ou falar é fácil, mas digo, como é que eu vou exigir de alguém alguma coisa se eu não estou fazendo? Por exemplo, comecei a ler a Bíblia já faz um tempão, né? Eu posso pedir para você que você está querendo entender Deus, querer trazer a parte de espiritualidade de volta para você, indiferente à religião, eu falo assim, só comece a ler a Bíblia. Indiferente onde é que você começar, tá? Comece a ler. Se o teu nome é Mateus, comece em Mateus. Se o teu nome é Pedro, comece em Pedro. Meu nome era Lucas, comecei em Lucas, tá? Uma sugestão, mas indiferente, para começar no começo da Bíblia. Por que eu posso falar isso? Porque eu comecei fazendo assim, veio os discernimento, eu falei assim, pô, legal isso aqui, tô me conectando com o Espírito, tá fazendo legal para mim, sugeri para outra pessoa fazer isso, ela começou a fazer isso também, e começou a dar os mesmos resultados que deu para mim. Opa, então eu criei o MVP, mínimo produto viável, né, na verdade, né? Então realmente funciona. Quem está procurando Deus e começar a ler a Bíblia, mostra para Deus que vocês querem entender Deus. Se você não lê a Bíblia, você não quer entender a história de Deus, aqui a criação da Terra. Tem o Velho Testamento, o Novo e o Futuro Testamento, são tudo interligados num só, pra você entender. Estou lendo o Velho Testamento. É chocante como as coisas são interligadas. Para você ter os seus princípios e para você falar o que você sente. Eu adoro discutir essas questões de Deus. A mulher sabe, fica fervor, porque o coração, ele pulsa, ele fala assim, é isso, mas eu não sou fechado a não aceitar o outro, entende? Aí vai discutindo, por que isso, por que aquilo, e vai crescendo. E antigamente existia isso. Se você pegar nossos passados, cara, passaram por guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, vai ter que ter muita fé. Se você voltar à história dos Estados Unidos, por exemplo, os padres tiveram que entrar na guerra, uma questão de fé. Como não vai ter guerra? Se você estudar o Antigo Testamento, o que mais existia era a guerra antigamente. Vamos falar do Davi, um dos mais poderosos. Deus estava do lado dele. Quanta guerra ele teve que fazer em nome de Deus. Entende? E hoje só falar, não queremos guerra, né? Pelo amor de Deus. Mas só o fato de a gente falar sobre Deus, mostrar como é que a gente vive, já é uma batalha no mundo de hoje, para você entender. Porque as críticas vêm, as falácias vêm, mas você não pode se preocupar com isso. Tem que preocupar entre você e Deus. E quando chegar o dia, eu sempre falo assim uma coisa para você que está me acompanhando. Ah, Lucas, eu acredito, mas não acredito. É o que mais passou na minha vida por muito tempo. Por causa da minha religião. Não vou falar religião para não dar problema, mas enfim, na minha religião acreditei, senti, eu lembro, quando era mais novo, senti coisas que
Não passei para ninguém isso, porque achei que estava ficando louco. E passou mais um tempo, ficou esquecido e perdeu-se a fé. Por causa da religião. Passou-se um tempão, entendi que a religião não tem nada a ver com Deus. A religião ela tem o poder de mostrar para você, Deus, o caminho. Cabe a você o resto do caminho. Se não existisse religião, ninguém ia mostrar sobre Deus, indiferente da religião. Aí cabe a você querer ou não o caminho. Você quer o caminho da fé? Você vai seguir. Você não quer? Tá tudo bem. Mas vai chegar o dia do julgamento, né? Comentei isso com meus familiares, no caso, deu uma discussão, ó, como eu odeio discussão, e daí um deles falou, cara, eu perdi a fé. Eu falei, sim, eu entendo você. Porque ele falou assim, quem escreveu a Bíblia? Ele falou, quem escreveu a Bíblia já respondeu, né? Ele mesmo. Um homem. Tá. Mas um homem conseguiria escrever todas essas histórias que aconteceram depois? Que estão acontecendo? Essa é a pergunta. Beleza. Mas ainda ficamos que um homem escreveu a Bíblia e pronto, acabou, e o cara inventou essas histórias doidas. Estamos com 2000 e poucos anos depois do escrito, né? A Bíblia, na parte do Novo Testamento, sem falar do Velho. E daí? Se eu estou vivendo, seguindo os princípios da Bíblia, né? O princípio de Deus, e a minha vida está cada vez melhor, mais feliz, né? É isso que eu percebo. Eu olho só o resultado, tá? Eu sou muito C&D. Então, o que é C&D? É o cara menos paciente, não é muito amoroso. Não sei como a mulher fica comigo, ela fala que é o amor da minha vida, mas eu não me vejo assim, me vejo chato, muito cobrando muito também. E tá melhorando a vida. E se acontecer de eu morrer amanhã, ou morresse agora, e não existisse o julgamento final, tá tudo bem. Porque eu vi que trouxe transformação na minha vida, estou mais feliz e me sinto mais disposto. Agora imagina você não viver desse jeito, chegar no dia, você morrer e ter o julgamento final, e o que você vai fazer? Então essa foi a discussão que eu tive com o meu familiar, né? Porque eu falei assim, cara, tanto faz se tem ou não tem. Vamos só pela lógica, eu não vou nem falar de religião nem de fé, vamos seguir a lógica. Se você vivendo, praticando, evangelizando, o que é evangelizar, gente? A parte da questão de Deus, evangelizar é mostrar como você vive. Ponto, acabou. É só isso que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada demais, só falando que estou vivendo e fazendo e agindo e sem mentiras, né? Bem tranquilo. E amanhã eu morrer, eu vou ficar contente. Ainda vou cair no julgamento, né? E daí ainda é capaz de Deus falar, não, você vai pro inferno porque você não fez isso. Daí fala, puta merda. Então tá bom, né? Mas se já acontecer não ter isso, o que vai acontecer? Eu vivi feliz. Eu vivi, entender, essa conexão. Porque eu posso falar disso porque eu estava com fé, depois fiquei sem fé, vamos falar assim, agora minha fé aumentou. E todo mundo, isso foi o Gustavo, que apareceu na nossa vida por um período, e eu falei que eu apelidei ele de um homem da fé, porque a fé dele era muito forte, é muito forte ainda, né? Então, ele explicou assim, todo ser humano tem um gás, que é a energia, vamos falar assim. E às vezes só precisa de uma faísca para acender a chama novamente, né? Então, tudo que você pede para Deus, até hoje nós estava nadando, um outro amigo ali conversou, e ele falou, cara, eu me assustei, eu pedi para Deus e ele me deu, mas tem que vir do coração, como você falou, exatamente, na cabeça, eu vou pedir assim, vamos falar de caro, eu quero uma Porsche, a Deus eu quero uma Porsche, aí Deus vai pedir de volta assim para mim, tá, Porsche, não tem problema, eu te dou, ele vai te dar a Porsche, mas ele vai fazer pessoas aparecer na sua vida para você crescer, para comprar uma Porsche precisa de dinheiro, tá, gente? Precisa de dinheiro, né? Então você vai ter que fazer isso, você tem que aprender aquilo, papapá, daqui a vez 2, 3, 4 anos ia surgir a Porsche. E a questão é a seguinte, quando surge a primeira pessoa, o primeiro desafio, você fala assim, não, isso aqui vai dar trabalho demais, não quero. Aí Deus vai olhar assim para você, brincando, e falar assim, pô, tu não quer a Porsche. E é verdade, essa é uma virada de chave muito interessante, porque se tu quer uma coisa, você vai ter. Se lá no fundo você quer, você vai ter. Eu não quero uma Porsche, senão já ia ter uma Porsche, entende? Eu não quero, senão eu sei o trabalho que dá para conquistar tanto dinheiro. Quer? Dá um exemplo de não andar sozinho. Um exemplo de não andar sozinho? Mulher quer lembrar o passado que eu não quero, que eu passei muita raiva. Daí ela adora isso. Isso me dá uma raiva, uma angústia do cão. Mas é verdadeiro.
É verdadeiro, sim, tudo é verdadeiro. Então vamos falar, vamos iniciar então, fale com Jesus, tá? É, é isso que veio há uns meses atrás, a gente fale com Jesus. Aí eu peguei, usei a inteligência artificial, carreguei a Bíblia lá, e meu coração falou, não, não é isso. Eu falei, mas então, Deus, o que é para ser? Fale com Jesus. Como é que eu vou falar com Jesus, tá? Falar com Jesus, nada mais é ouvir Ele, tá? Então, só uma história ali para vocês, que estão acompanhando aqui, ou que estão vendo depois. É uma história bem cabulosa que tu fica doido, porque depois que você descobre, na hora você acha que tá ficando louco. Então toda vez a gente nado lá no lago, e eu, como sou muito assim, como é que se fala TDAH, né? Então eu não me importo pegar, por exemplo, assim, eu decidi no Ironman, por exemplo, eu vou, treino, eu sei que tem que treinar 30 dias aqui, eu vou aqui sozinho, tô nem aí, eu toco o pau, toco o terreiro, eu não preciso de incentivo de mais pessoas. Então esse é o meu desafio, né, de vida. E aí veio o Gustavo, a gente levou no lago, ele também lá para nadar, porque ele queria desbloquear essa parte. Gustavo que a gente mal conheceu, né? Na época mal conhecia, mas sentia do coração que tinha que ajudar ele. Começamos a nadar e eu tenho o que eu aprendi e passei para ele. Então imagina nós começar a nadar. Acompanhei ele um pouquinho, nadou um pouquinho, mostrei, olha como é que eu nado, papapá e tal, e ele tava lá e eu comecei a nadar e eu faço o círculo. Eu dou os 300 metros lá, não gosto de ir e voltar reto, gosto de dar o círculo assim. E aí eu comecei a fazer o círculo. Quando eu comecei a fazer o círculo, eu senti no coração assim, volta lá e ajuda o Gustavo. Aí eu falei, tá, eu vou, mas eu vou terminar meu círculo, nós vamos se encontrar lá na sereia, né? Tem uma sereia lá no meio do lago lá. E continuei. Aí de repente meu nado já começou a fraquejar e tal, falei, eita, já comecei a ficar ofegante, o coração disparou, né? E eu nadando normal, né? Era pra estar nadando normal. E daí eu falei, meu Deus do céu, vou virar e boiar, o que que tá acontecendo? Virei boiar e não conseguia mais boiar. Não existe não conseguir boiar. Isso que é o garopa de borracha. Você só vira, faz assim, você boia. Aí falei, meu Deus, que doido. Tô ficando doido. Aí virei de novo, porque eu já tava me afogando, já virei de novo, comecei, não, vou nadar, vou nadar. Vou terminar, vou nadar. Aí não conseguia nadar, virei de novo, não conseguia boiar, falei, não, eu tô ficando louco, como é que eu não vou conseguir boiar? Falei, não existe garopa de borracha, só calma a respiração. Eu calmei a respiração, a água, o corpo foi descendo e a água foi assim, falei, Deus, Olívio. Daí já olhei pro lado, já queria bater os braços, já tava começando a querer bater o braço, gritar socorro. O que o coração dizia? Volta lá pro Gustavo, né? Ajuda o Gustavo. Aí eu só lembro da raiva que eu senti. Eu olhei pro Gustavo e pensei duas coisas, a raiva, e falei, tá bom, eu vou, que desgraça. Olhei a cabeça dele, ele emprestei um negócio lá, só vi aquela cabeça e comecei a nadar em direção a ele, dá uns 100 metros mais ou menos de distância só. No que eu comecei a nadar em direção dele, tava nadando normal. Daí eu falei, tô ficando louco. Não, isso é coisa da minha cabeça, é paranoia da minha cabeça, não pode sentir um negócio desse, é loucura. Cheguei perto dele lá, já fiquei bravo, já tava nervoso. Daí eu olhei ele nadar, já xinguei ele da forma que ele tava nadando. Falei, beleza. Aí fomos nadando até a sereia. Chegou na sereia, daí falei, vou levar os cachorros pra cagar, o Thor e Sirius, então levei pra cagar. Comecei a sair da água, olho pra trás, o desgraçado queria sair da água. Eu virei, xinguei ele. Falei, que você quer sair da água, você nem sabe nadar, ainda volta lá, faz assim que eu mostrei, vai, xingando. Ele olhou assim pra mim, tá bom, virou, né? Peguei os cachorros, tudo brabo, mas daí ele aprendeu a nadar, desbloqueou, foi. E beleza, tá aí, tá tudo certo, né? Pra você, não tô entendendo nada com nada, né? E a mulher dando risada atrás, tacar uma folha, né? Deixa eu chamar uma folha, tacar uma folha. Aí passou, sei lá quantos dias, passou isso aí, e eu fiquei meio pra mim, não foi logo, eu fiquei 2 dias, passou uns dias, né? E de repente um dia, né, vai encurtar, né? Chegamos, sentamos numa mesa e a gente conversa, o momento da fé que a gente tinha, né? Tem, né? Às vezes chega o final do dia é compartilhado, né? E eu compartilhei, ela já tinha falado, mas não tinha caído a ficha. E daí um dia eu compartilhei, era umas 10 horas da noite, que eu senti isso e tal, fiz isso. A mulher deu risada. E daí o que foi? Você falou? Minhas preces foram atendidas. Você acredita que ela rezou? Pediu para Deus para eu não andar mais sozinho. E daí quando eu ia fazer do meu jeito,
eu não consegui, por querer andar sozinho. Então, às vezes, é um momento de fé. Então, a minha mulher quase me matou. Eu sempre brinco pra ela, ela quase me matou. Afogado. Eu falei, não me faz mais isso. Cuida com as tuas orações. Aí ela, o que você fala sempre? O como não é comigo. Aí ela falou assim, eu como não é comigo. Né? Mas, sério, eu senti muita raiva e não dormi nessa noite. Fiquei puta da cara. Tive que querer significar isso. Então, são momentos de fé. É aí que tá. Às vezes, na tua vida tá acontecendo isso, só que você não quer ouvir. Então, o dia a dia é muito distraído. Ou você está no passado, ou você está no futuro. As pessoas hoje estão no passado, ou estão no futuro. O futuro é, putz, eu tenho que entregar esse peixe, tenho que fazer mais dinheiro, tenho que acelerar o lote, você está no futuro. E o presente, né? Então, isso é fale com Jesus. Jesus sempre vai te, todo santo dia, eu garanto para você, que tem um chamado para você todo santo dia. Às vezes pode ser um simples bom dia para alguém, ou mandar uma mensagem para alguém. Você lembra da pessoa, você sente que tem que mandar uma mensagem para a pessoa, e você não manda. E eu sei disso porque já recebi mensagens de pessoas que mandaram coisas assim, nada a ver, tio, né? Assim, nada a ver, mas eu tinha perguntado para ele e ela respondeu. Então, Jesus trabalha em cima dos corações das pessoas. Isso eu quero que você lembre. Se teu coração está fechado, Jesus não entra. Uma forma de abrir que funciona é buscar ele na Bíblia. Você começar a ler a Bíblia para mostrar para ele, estou te procurando, e começa a conversar com ele nas suas orações, e ele vai te abrindo as portas e vai te dando as mensagens aí para você, tá? Então, essa é a parte fale com Jesus ali. É uma das histórias que a gente já viveu, fora de outras que a gente vai seguindo e vivendo aí, e vai acontecendo nas nossas vidas. Por que eu estou compartilhando isso, né? Porque é uma forma que às vezes você, no seu coração, está sentindo e você nunca ouviu alguém falar sobre isso. E amanhã, de repente, vai acontecer no teu coração. Você vai ter a dúvida, será? Eu vou dar uma dica para você que eu sempre faço. Eu sempre tenho. Se eu sentir no coração, lembra, ó, comecei a nadar, eu senti no coração que era para voltar, ajuda Gustavo. Eu falei, não, coisa da minha cabeça. Fui mais uma vez, falei, não, é coisa da cabeça, virei, boiei e fui. Eu sempre tenho pelo menos 2 vezes. Se é uma coisa muito, muito, muito mesmo, assim, radical, até 5 vezes eu temo. Ele sabe que eu vou cumprir, mas eu vou teimar porque eu não quero ter o coração tolo. Porque às vezes acontece, tá escrito na Bíblia, cuidado com o coração tolo. É uma mistura. O que é o coração tolo? É o teu cérebro trabalhando junto com o coração e você entra como desculpa que é o coração. É bem doido isso aí, na hora que vai acontecendo. Aí você fica com medo, pô, é minha cabeça, meu cérebro ou é meu coração? Aí uma forma simples de resolver isso é o seguinte, não vá na primeira. Eu falo como eu faço, se quer ir na primeira pode ir que é melhor, né? Mas eu sou teimoso. Se ele mandou uma coisa, eu teimo para ter certeza que não é o coração, porque ele manda a segunda mensagem. Ou a terceira ou a quarta, no meu caso foi até quinta. Fez algo inacreditável na minha cabeça que ele conseguiu fazer. Mas porque daí eu não tenho escolha. Só que eu também não teimo depois. Eu vou teimando na hora que... Daí ele fala assim, ó, respondi todas as suas perguntas, então vou lá e faço. Daí é o momento de fé. Você talvez já ouviu aquela questão, dê o primeiro passo que Deus te dá o chão. Mas tem que cuidar, vai ser passo se é a tua cabeça, se é o coração. Se for o coração, você dá, tá bom? Espero que tenham gostado aí da parte do peixe, espero que tenham gostado da parte fale com Jesus. Por isso que a gente fala, não adianta nada eu ficar falando que a gente tem que falar sobre Jesus e não contar nossas histórias que aconteceram na nossa vida, tá? Por isso que eu falo, a gente evangelizar é nada mais que contar o que acontece com a sua vida. Uma coisa simples. Você às vezes que está assistindo ou assistiu até agora, fala assim, bah, isso dá risada e não tem sentido. Mas eu garanto para você, no dia que acontecer para você, você vai lembrar dessa história e falar, será? Que a maioria da dúvida que acontece, será? Será? E daí você faz só a segunda pergunta para ele, realmente, só me manda mais um sinal e vai embora e vamos evangelizar de uma forma simples. Dúvida de como viver aqui na Terra, uma coisa que eu copio muito é Jesus, eu modelo ele, então toda dúvida que eu tenho a respeito de como ele viveu na Terra. Jesus nada mais que fez é viver na linguagem do homem, ele trabalhou, ele juntou dinheiro para conseguir comprar as coisas, mesmo que você não acredite, mas ele teve que trabalhar, fazer dinheiro, depois surgiu o discípulo que ajudaram a fazer mais dinheiro e sempre foi pagando, seguindo as regras do homem, mas também viveu na linguagem de Deus, curando pessoas e mostrando como se pode viver aqui na Terra. Então essa é a questão mais importante para nós aqui. Eu tenho às vezes muita dúvida, né? Muita escassez da parte de dinheiro, porque certa religião às vezes fala sobre dinheiro, que dinheiro é mal. Não, dinheiro não é mal.
É mal se você usar o dinheiro para fazer o mal, mas se usar o dinheiro para fazer o bem, ele é potenciador do bem. Então, cabe a você saber o que você vai fazer com a tua energia, que é o dinheiro, ou com a tua audiência, ou com as coisas assim, tá bom? Tem mais dúvida ali, amor? Não? Então tá bom. Obrigado por você ter acompanhado nós nessa quarta-feira. Espero que tenha gostado do novo ambiente, novo cenário aqui. Demorou muito para nós desenvolver esse cenário. Foi anos para chegar a esse patamar aqui, né? Então não é um cenário construído assim. São uns par de anos aqui. E esperamos a próxima live aí. Se tiver dúvidas a respeito, deixa aqui no comentário ou manda um direct para nós aí no Instagram. Grande abraço, até a próxima.